Circle of Inevitability, capítulo 409. Execução por fogo. Eu conheço alguém, disse calmamente. A Lady Louca provavelmente é uma viajante. Não tenho ideia de onde ela mora. O Ultraman costumava ser um sequência 6, notário do Caminho do Sol. Não tenho mais certeza. Ele não veio atrair recentemente, e eu não saí do asilo. Nós só trocamos algumas palavras em cada reunião. Locke é um sequência 5, mestre das marionetes do Caminho Vidente, mas suspeito que ele receba mais poder do Celestial Digno do que nós. Ele pode acessar recursos desconhecidos para nós. Ele até é dono de um misterioso castelo antigo, Dylan, escondido em algum lugar. Bardo é um sequência 6, Prometeus do Caminho do Saqueador. Claro, não tenho certeza da situação atual dele. Não nos vemos na realidade há muito tempo. Ele escreveu as crônicas secretas do Imperador Roselle e as publicou sob o nome de outra pessoa. Não estou familiarizado com Hisoka. Ele não compareceu a nenhuma reunião na vida real no continente norte. Na minha opinião, ele é muito perigoso, perdendo apenas para Locke. Ele é parecido com Lady Louca. Se eu não tivesse enlouquecido por um tempo, eu seria um sequência 5 agora. Castelo Dylan. Lumian lembrou-se da descrição de Madame Hela do sonho de Locke e suspeitou que o misterioso castelo antigo escondido em algum lugar era onde Locke havia ressuscitado. Ele não esperava que Bardo fosse um Beyonder do Caminho Saqueador. Ele acreditava que o apelido se originou do canto do oceano do Caminho do Marinheiro ou do poeta da meia-noite do Caminho da Noite Eterna, mas pensando bem, fazia sentido. Em histórias rurais, bardos frequentemente trabalhavam como ladrões. Isso também confirmou a influência do Celestial Digno do céu e da terra nos caminhos do vidente, aprendiz e saqueador. Metade dos 6 membros principais pertencia a esses 3 caminhos. Depois que eu conheço alguém, terminou de falar, Franca perguntou preocupada: quem mais na sociedade de pesquisa está envolvido com isso? Eu conheço alguém, não resistiu em manter segredo. Ele respondeu calmamente: eu sei que Pettigrew é um. Pettigrew? Franca deixou escapar surpresa. Achei que ele estava tirando sarro da altura dele com esse apelido, mas acontece que ele está zombando da identidade dele? Eu conheço alguém, assentiu gentilmente. Antes de encontrar a organização e se juntar à sociedade de pesquisa, ele já conhecia Locke. Como todos sabem, Locke pode usar o poder do Celestial Digno para sentir transmigradores dentro de um certo alcance, e Pettigrew também está na região maior de Traer. Ele se tornou subordinado de Locke antes de se juntar à sociedade de pesquisa. Ele foi designado para outra equipe. Na verdade, ele se apelidou de Pettigrew porque queria pregar uma peça e revelar a verdade. Ele zombou e enganou todos os membros da sociedade de pesquisa que não tinham discernimento, mas, na realidade, eu sabia que ele estava hesitando, se sentindo culpado e lutando. Ele esperava usar esse método para avisar os outros membros da sociedade de pesquisa de que havia algo errado com ele. Meu plano era encontrar uma oportunidade de contar a ele que trouxa, que nunca discriminou sua altura e era gentil e amável com ele, foi prejudicada por nós. Ele poderia ser considerado um ajudante indireto. Quando chegasse a hora, sua devastação e expressão de dor teriam sido muito interessantes. Droga! Franca xingou. Embora eu conheço alguém, tivesse sido lobotomizado e muito calmo, seu tom não era mais zombeteiro, seus pensamentos diretos ainda estavam cheios de vileza, tornando Franca incapaz de controlar suas emoções. O que mais? Lumian perguntou em seu nome. Eu conheço alguém, recitou mais 5 pseudônimos seguidos antes de concluir. Esses são os poucos que eu conheço. Quanto aos que Locke e os outros desenvolveram secretamente ou não me contaram, não tenho certeza.
Tem bastante coisa. Franca estava cheia de ódio e frustração. Lumian virou-se para ela e disse: apenas compartilhe essa informação com Madame Hella. Como eles lidam com isso depende do presidente e dos vice-presidentes. Você não precisa ficar preocupada ou hesitante. Apenas aproveite os frutos do seu trabalho. Não existe um ditado que aurore o H em seu mundo? Se você não testemunhar o cordeiro sendo morto e não cozinhá-lo você mesma, você pode aproveitar a deliciosa carne sem que isso pese em você. Caso contrário, é inevitável que você seja benevolente, de coração mole e conflitante. Franca exalou e murmurou: a adaptação de citações famosas feita pela sua irmã é ridícula. Ela se recompôs e olhou para: eu conheço alguém. Você espalhou notícias do apocalipse iminente porque acreditou no celestial digno e correu para buscar a alegria, permitindo que você cometesse todos os tipos de atos malignos sem se sentir culpado? Ou você ficou desesperado e acreditou no celestial digno porque tinha certeza de que o apocalipse estava prestes a chegar e os humanos não conseguiriam resistir? Eu conheço alguém, respondeu, ambos. Alguns tentaram replicar suas ações pré-transmigração e imediatamente ganharam a atenção do celestial digno, enquanto outros enfrentaram catástrofes e aprenderam sobre o apocalipse. Eles só acreditaram no celestial digno após seu colapso mental. Nesse momento, as órbitas vazias de "eu conheço alguém" se voltaram para Franca, que tinha acabado de fazer a pergunta. Mais tarde, o digno celestial até nos deu algumas revelações, permitindo-nos adivinhar uma parte da verdade, incluindo. Por alguma razão inexplicável, Lumian de repente sentiu uma forte sensação de perigo e interrompeu a declaração de "eu conheço alguém". Você não precisa continuar. Eu conheço alguém, imediatamente fechou a boca. Por que ele não pode dizer isso? Franca esperou ansiosamente pela resposta, mas não houve resposta. Lumian lembrou-se de conceitos como a barreira, relacionado ao Apocalipse, e disse seriamente: não é adequado que você saiba a verdade sobre o Apocalipse ainda. Esse conhecimento pode fazer com que você perca o controle ou seja fatalmente corrompida no local. Você pode perguntar sobre isso quando se tornar uma semideusa. Tudo bem, Franca olhou para Lumian e murmurou: por que você age como se soubesse a verdade? Por que ele consegue fazer isso, mas eu não? Eu só sei um pouco, Lumian respondeu candidamente, e esse conhecimento me trouxe perigo. É tudo graças ao selo do Senhor Tolo. Conforme os efeitos do soro da verdade passavam, eu conheço alguém, retornou à sua calma imutável de sempre. Até mesmo sua disposição para responder perguntas havia desaparecido. Franca olhou para o psiquiatra lobotomizado por alguns segundos antes de suspirar. Às vezes, ainda somos muito ingênuos. Podemos até pensar em nós mesmos como protagonistas. Lumian sabia que "nós" se referia aos membros da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados. Franca desviou o olhar e se virou para Lumian. Enquanto a ovelha passava pela operação, eu procurei nas enfermarias de "eu conheço alguém" e de seu substituto. Eu encontrei alguns papéis na casa deste último. Eu não li o conteúdo cuidadosamente, mas pareceu um pouco esotérico. Enquanto falava, ela se levantou e voltou para seu quarto, pegando uma pilha fina de papéis. Lumian folheou-os e franziu a testa. Adoração a Midoro. O que é isso? Franca não tinha ouvido a primeira metade do interrogatório. Lumian explicou brevemente e concluiu: esta deve ser uma magia que permita atravessar a porta sem forma e se alinhar intimamente com um deus maligno, ganhando conhecimento e experiência. Até mesmo pessoas comuns devem ser capazes de aprender após receber orientação adequada. Franca suspirou do fundo do coração e disse: não é de se espantar que pareça tão sinistro.
As camadas dos domínios celestiais, a porta sem forma, os fenômenos extraordinários e as franjas da imortalidade. Parece muito perigoso. Lumian guardou o feitiço de ato secreto, adoração de Midoro. Embora ele não soubesse como usá-lo, nem precisasse, ele ainda conseguia entender o conhecimento correspondente. Isso o ajudaria a lidar com os hereges que dependiam da adoração de Midoro para obter conhecimento e força. Ele então disse a Franca: repasse essa informação para Madame Hela. Eu cuido do eu conheço alguém. Tudo bem. Franca assentiu gentilmente e observou enquanto Lumian colocava o brinco mentira e andava até a poltrona. Ele agarrou o ombro do homem calmo e desapareceu instantaneamente. Reticências. Distrito prisional, grande campo de execução Royce. Ainda não eram 7 da manhã, e não havia ninguém aqui. Estava molhado, como se estivesse isolado do mundo. Lumian emergiu do vazio com "eu conheço alguém", e amarrou esse membro principal da reunião da mentira na estaca. Então, recuou uma longa distância, agachou-se e pressionou as mãos no chão. 2 línguas vermelhas de fogo dispararam rapidamente em direção ao corpo de "eu conheço alguém" pelo chão coberto de ervas daninhas. Elas cresceram cada vez mais até se transformarem em uma serpente gigante, engolindo "eu conheço alguém" completamente. Lumian se levantou e usou os pés para manter o fluxo de chamas. Ele observou silenciosamente enquanto o calmo psiquiatra ativava as escamas de dragão branco acinzentadas sob o estresse. Seu corpo subconscientemente lutou, mas não foi tão intenso. Seus vários poderes Beyonder se espalharam em todas as direções, mas falharam em afetar Lumian, que estava além do alcance deles. Lumian condensou uma perigosa lança flamejante e a arremessou, perfurando e queimando um buraco ao redor do peito e abdômen de "eu conheço alguém". As chamas vermelhas que não haviam incinerado as escamas de dragão em nenhum outro lugar surgiram no corpo de "eu conheço alguém". Enquanto Lumian observava esse membro principal da reunião da mentira realmente começar a queimar, seu corpo instintivamente emitindo gritos de dor, seus pensamentos correram. Ele rapidamente se lembrou da batalha da noite passada e do interrogatório de hoje. Ele aprendeu muito, mas não conseguia entender bem o princípio da atuação. As chamas não são apenas letais, elas também podem ser usadas como dissuasão, intimidação e um sinal. É necessário que os piromaníacos combinem suas chamas com armadilhas. Reticências. Enquanto as chamas furiosas engolfavam "eu conheço alguém", Lumian sentiu como se um fogo estivesse queimando em seu coração. Era raiva, satisfação e catarse. Naquele momento, a poção de piromaníaco de Lumian foi digerida um pouco mais, assim como aconteceu depois da batalha da noite anterior. Após um período de tempo desconhecido, no campo de execução desabitado, "eu conheço alguém", cessou suas lutas e perdeu o fôlego. Seu corpo estava carbonizado enquanto se partia. Nota: 1. Sec 5 do aprendiz. Ponto.